subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. O casamento é para sempre. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 5. O casamento é para sempre. Essa temática muito relevante, muito importante, que estaremos analisando a mesma à luz da Bíblia. Então, quero pedir a você, que está nos acompanhando pela CPAD, que você possa partilhar esses vídeos, compartilhar com outros, para que vidas sejam abençoadas pelo ensino salutar e edificante das Sagradas Escrituras. O texto áureo nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. A nossa verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Portanto, estaremos estudando essa relevante temática para a honra e glória e para a sua edificação em nome de Jesus. A nossa lição hoje, ela trata sobre um tema muito importante: o casamento é para sempre. E quando nós atentamos para esse assunto, a começar de Mateus capítulo 5, versos 27 a 32, Jesus mais uma vez está falando sobre a dignidade da pessoa, mas agora dentro do casamento. Na lição anterior, nós falamos sobre o valor que o Senhor Jesus deu à vida, mais que as tradições, os ritos, mais que os símbolos. Agora ele está dando valor à vida dentro de um relacionamento, ou seja, o valor que o homem deve dar para a sua esposa, o valor que a esposa deve dar para com o seu marido. Isso é muito importante. E nesse segundo discurso de Cristo Jesus, ele traz um assunto muito importante. Ele faz isso confrontando, fazendo uma oposição àquilo que os escribas, àquilo que os fariseus ensinavam, de modo frio, de modo mórbido, mas agora o Senhor Jesus confronta tais ensinos por parte dos seus opositores. Por que Jesus fez isso? Porque, novamente, esse assunto será tratado pelos escribas, pelos fariseus, apenas conforme a própria lei, ou seja, no ato em si. Para os judeus, cometer adultério se concretizaria apenas se alguém praticasse o ato. Esse é o aspecto literal, ou seja, cometeu adultério, aí sim, nesse caso, ele estaria pecando no ato. Mas Jesus vai muito mais além disso. Nós já falamos que ele dinamiza, ele traz a espiritualidade e a essência daquilo que a lei realmente preconizava. Enquanto que para os judeus o adultério estaria ligado apenas à concretização pelo ato, o Senhor Jesus começa pela cobiça. Um olhar impuro, um olhar imoral, geraria desejos para a prática do adultério. Por isso que nós já dissemos que a forma que Jesus Cristo trata a lei era ainda pesada. E isso nós podemos analisar. É claro que nós pontuamos aqui que essa questão da cobiça, ela fora desprezada, porque antes isso já havia sido tratado na própria lei e também antes da lei. Nós podemos analisar no capítulo 31 do livro de Jó, do versículo 1 até o versículo 7, que Jó já falava da importância de alguém ter um olhar puro e que ele mesmo disse que havia feito aliança com os seus olhos para nunca olhar de modo impuro para uma mulher, a não ser para a sua própria esposa. Então nós percebemos que isso já estava tratado lá nos tempos antigos.
mas que fora desprezado pelos escribas e pelos fariseus. Ainda nós podemos analisar que, à luz de Gênesis 39, versículo 9, também quem cometesse adultério já seria penalizado. O Código de Hammurabi, ele fala sobre a penalidade que sofria a esposa que cometesse adultério. De modo que nós podemos analisar que esse assunto ele já estava sendo tratado na Bíblia. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 20, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, no versículo 17, nos diz assim as Sagradas Escrituras: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Agora atente para o verso 14, nos diz assim: não adulterarás. Então, na própria lei nós temos a expressão não adulterarás, mas também na própria lei encontramos no verso 17 a ênfase dizendo não cobiçarás. Observem aí que no texto hebraico, nesse verso 14, está escrito lo tiniafi, não adulterarás. Aqui era uma ordem divina para preservar o relacionamento social, familiar entre o povo judeu. O Senhor estava preservando a família, o Senhor estava estruturando a vida social, o Senhor estava fazendo com que a família fosse preservada. No livro de apoio, eu falo que, através dessa expressão, não adulterarás, era como se Deus estivesse dizendo: ponha essa cerca, esse dique ao redor do vosso casamento, para que coisas estranhas não venham atingir o casamento, o relacionamento de vocês. Então isso aqui é algo muito sério e nós precisamos atentar para isso. Quando nós olhamos para esse ensino de Jesus no Sermão do Monte, o casamento foi destacado por ele com relevância. Ou seja, o Senhor Jesus mostra a dignidade e o valor que o casamento tinha. Ele traz isso à tona. E é interessante que essa ênfase ele busca na própria lei: não adulterarás. Mas, como dissemos, o povo de Deus foi tendo contato com outros povos e, devido aos pecados interiores internalizados em suas vidas, eles foram cometendo uma certa frouxidão e vilipendiando aquilo que era sagrado, de modo que essa placa, não adulterarás, ela já não estava tendo o peso que deveria ter. Então nós atentamos para essa expressão, e aqui o Senhor Jesus Cristo, ele vai tratar desse assunto não apenas no aspecto da letra em si, como já falamos no capítulo 3, verso 6 de 2 Coríntios. Não, ele não vai tratar apenas sobre isso. Ele vai tratar dessa questão do adultério, a começar pelo coração. Ou seja, os olhos contemplam, mas a cobiça começa de dentro de um coração não transformado. É isso que você pode perceber em São Mateus, capítulo 15, versículo 19. E quando a gente lê Mateus, capítulo 15, verso 19, há uma distinção entre porneia, morqueia. O Senhor Jesus faz essa clara distinção. Porneia, qualquer relação sexual ilícita, e morqueia, relacionada ao próprio adultério. Ok? Portanto, nós podemos perceber que nesse ensino, a partir de 27 até o 32, o Senhor Jesus, ele busca preservar a pureza da vida conjugal. Aliás, quando você medita em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, lá está escrito: digno de honra seja o matrimônio. No primeiro ponto da lição, nós destacamos a condenação do adultério.
Nunca houve aprovação de Cristo para com o adultério. De maneira nenhuma. O adultério, dentro da própria definição do termo grego, moikel, tratava-se de um adultério que era ter relação de modo ilícito com a mulher de outro. Permitir o adultério era, na verdade, trazer desgraça para o próprio casamento. E quando nós atentamos sobre essa ordem divina, dada pelo próprio Deus, não adulterarás, aí você percebe a intenção do próprio Deus para com o casamento. Alan Collen, ele escreve dizendo algo interessante. O Senhor, quando dá essa ordem, e pelo realce que Cristo dá, não estava falando apenas do ato em si, mas também do aspecto mental. Porque o adultério mental, esse também é condenado pelas Escrituras Sagradas. Não apenas o ato em si. O cobiçar, que a Bíblia fala aqui, quando nós atentamos para essa expressão no próprio texto grego, aponta para um olhar impuro, um olhar que deseja, um olhar que quer possuir, um olhar que quer levar aquela pessoa para o ato sexual. E esse tipo de adultério mental, ele é condenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui que por esta ordem o Senhor estava buscando a preservação do casamento. Quando nós lemos, por exemplo, Números, capítulo 5, 16 até o verso 31, tem-se um tratamento para a suspeita de uma mulher, por parte do marido, que estivesse lhe traindo. Caberia ao sacerdote, através da água amarga, fazer pronunciamentos de maldições. Se percebe com essa leitura o quanto era sério a questão do casamento e devia-se evitar a todo custo o adultério. Então nós podemos prosseguir aqui falando sobre o posicionamento de Jesus em relação ao adultério. Nós já falamos que para os judeus o pecado do adultério consistia apenas no ato em si, mas o Senhor Jesus Cristo, ele mostra que o adultério começa dentro do coração. É bem verdade, eu pontuo no nosso livro de apoio e também na lição, que um casal, seja o esposo, seja a esposa, que não tem um coração transformado, lavado pelo sangue de Jesus, essa pessoa, ela vai ter um tratamento talvez não respeitoso, essa pessoa, ela vai agir de modo contrário aos padrões bíblicos. Então nós percebemos que um coração não transformado gera adultério, gera palavras grosseiras, e é isso que tem acontecido em muitos relacionamentos. Um homem que não é verdadeiramente transformado pelo Evangelho, ele pode simplesmente olhar para a esposa como um objeto, como uma coisa em si. Mas, à luz da palavra de Deus, em 1 Pedro 3,7, um homem de Deus, casado e que tem comunhão com o Espírito Santo, ele não deprecia a esposa, ele não tem palavras para magoá-la, ele não busca em momento algum desrespeitá-la, porque ele tem o temor de Deus no coração. Um homem, uma mulher lavada e transformada pelo sangue de Jesus, cujo coração é puro, esse coração só tem coisas boas, nós podemos perceber que jamais haverá espaço para o adultério. E o posicionamento do próprio Senhor Jesus Cristo acerca disso é que ele deixa bem claro para todos nós que o próprio Deus já havia dado a ordem, e ele se posiciona ainda mais de modo severo, Jesus, dizendo que tudo começa com a cobiça lá dentro do coração. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 3, envolvendo a queda de Adão e Eva, tudo começou pela cobiça. Quando você lê Josué capítulo 7, verso 21, Acã se apropria de algo de modo indevido por causa da cobiça. Quando você lê a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, você pode entender que Davi vai pecar olhando para Batseba
e assim vai cobiçá-la. Tudo começa pela cobiça. O ato em si é a concretização daquilo que a mente e o coração perverso já planejaram para colocar em prática. Então, Jesus se posicionou de modo mais claro, ele vai muito mais além do Velho Testamento. E ele deixa aqui claro, pela palavra dele, que ele vai no cerne da questão de que um coração profano, um coração contaminado, pode cobiçar a mulher do próximo. Ou o contrário, uma mulher que não tenha um coração transformado e sincero pode praticar o adultério. E aí o Senhor Jesus Cristo bate de frente pesadamente contra o adultério. A interpretação que Cristo dá, eu coloco aqui, é que ele continua insistindo a não praticar o ato, mas ele fala da importância de homem e mulher se absterem de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Tão somente assim é que se pode manter a pureza sexual, a pureza mental e a pureza moral. Quando o casal vive dessa forma, evitando pensamentos contrários à cobiça, o casamento pode funcionar muito bem. E nós podemos analisar que Douglas é um escritor sobre a área da vida 2, ele diz que quando o adultério entra no casamento, está aí no subponto 3 do ponto 1, ele traz os seus males. E quais são esses males? Desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza, queda na vida espiritual, falta de moral. Tudo isso, o casamento, quando o adultério entra, ou seja, da parte do homem ou da esposa, vai trazer essas consequências gravíssimas para o relacionamento a dois. De modo que é importante, é por demais importante, a igreja, o casal, atentar para isso e manter aquilo que a Bíblia diz, não adulterarás. Pois as consequências, elas são gravíssimas. De modo que o Senhor Jesus Cristo, ele fala tanto do ato da cobiça, como também do ato ou da prática desse momento. Nós podemos analisar que o próprio Coleman, em um livro que ele escreve, ele fala que quando Deus disse não adulterarás, ele estava tentando mostrar para todo o povo, ou ensinando ao povo, que isso era bom para a família, para a estrutura familiar, para a estrutura da sociedade e para que a vida seguisse seu curso normal. Lamentavelmente, Israel, em contato com outros povos, adota os costumes de outros povos e começa a se encaminhar por caminhos tortuosos, contrário à palavra de Deus. Aliás, quando nós estudamos João capítulo 8, da mulher que foi apanhada em ato de adultério, alguns teólogos dizem que Jesus se calou e não pronunciou nada, apenas disse: aquele que estivesse em pecado seja o primeiro a lançar pedra nessa mulher. É porque Israel cometeu a frouxidão da lei, não atentavam mais com seriedade para essa questão do adultério. É como hoje nós podemos analisar que é natural para uma sociedade sem Deus separar, se divorciar, casar com outra, é algo natural. Mas à luz da Bíblia, isso é muito sério e o cristão vive conforme a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Davi, podemos perceber as consequências gravíssimas que ele trouxe para a sua vida quando cometeu adultério. Na obra A Vida Cotidiana do Povo de Deus, no Velho Testamento, seus autores dizem que Davi foi poupado, mas o filho foi levado, o filho que ele teve com Batseba, Deus o levou, e nunca mais a espada se afastou da sua casa. São consequências sérias e graves para aqueles que cometem o adultério. O segundo ponto, eu falo que o que rege o coração regerá o corpo. Ou seja, coração, lev, palavra do hebraico, fala do homem interior, fala dos sentimentos, fala da alma. Aqui, na verdade, está falando do homem no seu todo.
Um homem não transformado, não guiado pelo Espírito Santo, um marido não transformado, uma esposa não transformada, será dirigida por um coração não transformado. É por isso que Provérbio, capítulo 4, verso 23, diz: guarda bem o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um coração transformado, um coração purificado e lavado pelo sangue de Jesus, o que sairá dele é coisa boa. Então, saindo do coração para a mente, se for um coração transformado, regerá o seu corpo pelo lado exterior de modo perfeito. Agora imagine um coração não transformado, um homem interior não transformado, mas guiado pelo poder da carne, pelos desejos carnais. Na verdade, será um prejuízo muito grande. É por isso que nós podemos analisar. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 6, verso 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O que rege o coração regerá o corpo. Se o coração não for transformado, o corpo será guiado pelas obras da carne, como está lá em Efésios capítulo 5, 19 em diante. É por isso que em Gálatas 5,16, Paulo pontua com clareza: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. O texto que nós lemos diz assim, que se algum membro te fizer pecar, corta-o e lança fora. É claro, Jesus está falando isso de modo hiperbólico, metafórico, jamais literalmente. Agora, ele está mostrando que se você deixar o seu corpo ser dirigido pelo seu homem interior sem uma transformação, os males serão desastrosos. Daí a importância de termos um corpo transformado, um coração transformado. Romanos 12, 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 1 Coríntios 6,20, Paulo diz: foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Portanto, o que deve totalmente reger o seu coração para que o seu corpo seja perfeito é a presença de Jesus Cristo dentro do seu coração. Por fim, queridos irmãos, nós temos o ponto 3, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. O casamento foi criado por Deus para ser até que a morte os separe. Quando nós lemos Gênesis 2:24, o Senhor disse: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mesmo assunto foi realçado por Cristo em Mateus 19, 4-6. Ou seja, o casamento, ele foi feito, ele foi criado para ser para sempre permanente. Aí alguém diz assim: mas pastor, e os casais que se separam? No nosso livro de apoio eu trato disso com detalhe, mas eu quero dizer uma coisa: o casamento construído por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, ele vai ser permanente. E como é que se constrói, pastor Aziel, um casamento permanente? Primeiro, atentando para o viés bíblico, para a seriedade da palavra de Deus. E quando esse casal, ele vive a vida a dois, essa vida a dois, ela é construída, primeiro, no amor, no companheirismo e em uma vida sexual harmoniosa, o casamento há de perdurar para sempre. Quando a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem, essa expressão, não separe o homem, não está tratando dos tribunais, mas é que o homem e a mulher, ou seja, o esposo e a esposa, ambos devem contribuir para que a vida a dois se torne agradável. O casamento, para perdurar, primeiramente é necessário que ele seja marcado pela comunhão com Deus. Ok? Se o homem, o esposo, a esposa vivem em comunhão com Deus, uma crença sincera e verdadeira, aí ele passa para o segundo passo, que é um casamento marcado pelo amor. E um casamento marcado pelo amor vai para o terceiro passo, uma vida sexual dentro dos padrões divinos. Portanto, queridos, nós devemos analisar
que esse é o padrão das Escrituras para a vida a dois. E eu quero finalizar tratando ou dando uma pequena pincelada sobre o divórcio. No livro eu trato com detalhes sobre esse assunto. Mas já há muito material no mercado, pela CPAD, que foi lançado em relação a esse assunto. Mas diz um certo escritor que hoje muitos teólogos gastam mais tinta para falar sobre o divórcio do que para falar sobre o casamento. Um certo pastor disse que um irmão chegou para ele pedindo um conselho sobre o divórcio. Ele disse: eu só falo de divórcio com você se primeiramente eu falar sobre o valor e a importância do casamento à luz da Bíblia com você. Então, o verdadeiro trabalho de um pastor não é gastar tempo falando sobre o divórcio, mas sim falando do casamento dentro do padrão divino. Aliás, Gênesis 1, 28, 27, 28, Gênesis 2, 24, Mateus 19, Marcos 10, fala da importância do casamento. Um homem de Deus, ele não vai perder tempo falando disso. Agora, eu só quero dizer uma coisa: quem tem um coração transformado, quer seja o marido e a esposa, vão viver a vida a dois, primeiro na comunhão com Deus, no amor verdadeiro e em uma intimidade perfeita. Finalizo dizendo que nos tempos atrás, muitos buscavam opiniões de teólogos, muitos buscavam opiniões das escolas judaicas mais famosas, como a de Shammai, a de Hillel, para legalizar o divórcio, para legalizar a separação. E Deuteronômio 24, 1 a 3, toda separação era feita por causa do egoísmo e do pecado humano. Há muitos que na atualidade buscam explicações psicológicas, temperamentos, para dizer não deu para viver com ela ou com ele por causa do temperamento, por causa da cultura dele. E aí tem várias desculpas evasivas. Agora, quem tem um coração transformado pelo poder de Deus, procura construir uma vida a dois dentro do padrão divino. Que Deus possa abençoar todos os casais e que vivamos dentro da vida a dois com o coração cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.